Ok? Vamos começar o nosso encontro de segunda-feira, toda segunda-feira. Deus tem feito alguma coisa diferente e, mais uma vez, esperamos que hoje Deus possa completar aquilo que Ele começou nas últimas 2 segundas-feiras. Para isso, vamos orar, vamos invocar o Senhor para que o Espírito Santo, mais uma vez, tenha liberdade entre nós, aqui também através de cada pessoa que está nos ouvindo. Acho que pastor Eduardo Carol, Dudu Carol estão na Nova Zelândia. Temos pastor Euler lá em Carol, Euler e Jô, e lá em Valadares. E, enfim, outras pessoas que, porventura, entrarem durante a semana. Hoje é aniversário da Flávia, nós vamos orar depois por ela. Dia 24, aniversário do Mário também. Ele ficou de vir hoje, mas está trabalhando até tarde. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Com certeza, tudo está no controle do nosso Deus e, obviamente, Ele tem a sua hora e o seu tempo certo de poder realizar todas as coisas. Vamos orar, então, invocar o nosso Deus para que Ele tenha liberdade verdadeiramente, para que a gente sinta esse mover do Espírito de Deus neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a Ti nesta noite, porque nós sempre dependemos e precisamos do Teu Espírito, para que Ele tenha, Senhor, um mover através da vida de cada pessoa, Deus, que está nos ouvindo neste momento. Nós sabemos, ó Deus, que o mundo é tão conturbado, tantas vozes, tantas coisas acontecem, e muitas vezes nós ficamos perdidos, Senhor, no meio de todas estas coisas. Mas, ó Pai, que nesses próximos minutos, nessa hora que estaremos aqui juntos, possamos, Senhor, acalmar o nosso coração, acalmar o nosso espírito, para que o Senhor verdadeiramente possa imprimir a palavra viva, que Ele possa imprimir também mais vida que vem do trono, para que nós possamos, Senhor, absorver esta vida e, consequentemente, expressar essa vida para todas as pessoas. Que a Tua glória, Senhor, mais uma vez caia sobre nós. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um, pelas pessoas que estão aqui conosco. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que há um propósito. E, muito breve, o propósito na vida de cada um estará sendo cumprido, porque Tu és um Deus de maravilhas. Obrigado, ó Pai, por tudo que aconteceu durante o dia e agora no final desta noite. Que o nome de Jesus seja engrandecido e todo o povo de Deus diz amém e amém. Realmente tem sido assim diferente esses nossos 3 últimos encontros, porque Deus tem nos feito lembrar ou relembrar e avivar novamente a palavra profética que Deus tem nos falado ao longo destes últimos meses. E essa palavra está sendo ressuscitada novamente e abençoando muitas pessoas. Foi muito importante o que aconteceu aqui na semana passada, e uma das palavras que nós falamos que Deus havia de fazer uma cura profunda interiormente na vida de algumas pessoas, e isso literalmente aconteceu de uma maneira milagrosa. No mesmo dia, uma pessoa realmente foi liberta de algo tremendo na sua vida, foi um mover de Deus, foi fora da reunião, já tinha acabado, as pessoas já tinham ido embora, mas isso é uma prova de que Deus fala e a palavra se cumpre na mesma hora. Realmente foi tremendo, foi incrível. E, com certeza, outras coisas ainda vão se cumprir também. Nessa noite, eu quero dizer para vocês que o motivo de Deus estar falando estas palavras é porque Ele crê. Eu não sei se você crê. Ele crê que eu e você temos um novo ministério a ser cumprido daqui para frente. Nós não somos espectadores de igreja, de assistir um culto e ir embora não ter compromisso. Deus tem investido nas nossas vidas ao longo destes anos, mesmo você que tem estado conosco,
embora esteja em outro país, em outro estado, enfim. A nossa ligação é espiritual, mais do que uma ligação física. Aonde quer que nós estejamos, o Espírito de Deus, ele há de completar aquilo que ele começou. Então, é muito importante você, nessa noite, também dizer, olha, eu recebo essa palavra. Porque é na medida da sua fé. E a fé é proclamar a virtude, dizendo, eu ouço a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Seja a palavra escrita, seja a palavra profética. E a palavra profética, ela tem sido mal usada. As pessoas têm usado a sua mente para falar em coisas da sua alma. Mas Deus está falando pelo Espírito. E eu tenho certeza que ele vai começar, como eu disse no início, um novo ministério. E é isso que nós estamos nos preparando. Deus, durante 16 anos, estamos aqui nos Estados Unidos, aqui na América, na Flórida, mas Deus está se preparando para que a gente possa voltar ao Brasil, assim como já fez com algumas pessoas. Já louvamos a Deus pelo que o Senhor fez com a irmã Beth, a Elizabeth, ela que tem nos trazido ao longo desses últimos meses também uma palavra de encorajamento, uma palavra profética, intercessora também da missão. E, com certeza, Deus vai completar, irmã Elizabeth, na sua casa, com cada um dos seus filhos, na sua família, porque é a promessa de Josué. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, cada um que está aqui diz, eu também, eu e minha casa, eu vou servir ao Senhor e os meus filhos, os meus netos, seja quem for, porque é uma das promessas que os nossos parentes iam ser tocados. E isso já está acontecendo. Mas ser tocado profundamente e também entrar numa qualidade nova de vida e começar também um ministério. Deus não está perdendo tempo, ele está pegando as pessoas que verdadeiramente estão abrindo o seu coração para começarem, deixar ele começar algo novo e a partir daí o nome de Jesus ser glorificado. A verdade é o seguinte, hoje nós estamos vivendo num mundo cheio de sofrimentos, dores e dificuldades, muito mais do que tempos atrás. Eu sei que desde que o mundo é mundo, as pessoas sofrem, as pessoas têm as suas provações, privações, mas eu tenho, nos últimos 2 anos e 2 anos e meio, mais ou menos, eu tenho colecionado, tenho impresso no meu computador, eu tenho mais de 500 fotos sobre desastres, terremotos. Hoje mesmo aconteceu um terremoto, você sabia? Em Katmandu, no Nepal, na Índia. Uma coisa terrível. É porque já ninguém noticia mais isso. Eles preferem botar agora que a fulana apareceu nua na internet, ou coisas que não tem muito a ver, que não dá ibope. Né? Como eu tenho uma pilha de e-mails, de coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, porque hoje todos nós somos cidadãos do mundo. Se você vive apenas no seu ostracismo, ali na sua cabaninha, sozinho, você está completamente alienado, dificilmente você vai ver o que Deus vai fazer. Então, como cidadãos do mundo, nós temos que saber o que está acontecendo. E o sofrimento das pessoas, embora aparentemente elas muitas vezes não demonstrem, elas estão vivendo coisas, porque o maior sofrimento é aquele que a gente está dentro de nós, está na nossa alma. E não é só perder um carro, uma casa, porque tudo isso a gente recupera. Mas ser tocado pelo Espírito de Deus, lá na alma, profundamente, sofrer uma transformação, glorificar a Deus acima de qualquer coisa, tendo coisas boas ou materiais ou não tendo, glorificar ao Senhor da mesma maneira, isso é uma das coisas raras, porque nós estamos associando a nossa felicidade a coisas materiais, a isso e aquilo, quando na verdade a verdadeira felicidade ela é o acréscimo da vida de Deus no nosso espírito. E isso é que o Deus está procurando, são os verdadeiros adoradores. Então, há muitas pessoas sofrendo, precisando
de uma palavra profética. Você sabe de uma coisa? Deus tem muitas mais palavras proféticas para nos dar. Aleluia. Muito mais. E olha, às vezes eu tenho que me segurar, mas nós já temos tantas coisas, vamos deixar o cumprimento primeiro de cada uma delas. Deus quer falar profeticamente através de você. Eu recebi aqui tantas coisas depois da primeira reunião, palavras da Bíblia de pessoas. Eu vou comentar e você vai ver que tem. Só o Espírito Santo pode fazer uma coisa dessa. Porque uma coisa tem ligação com a outra. E sempre voltado ao sofrimento das pessoas. Como a razão, muitas pessoas estão questionando, mas você vai mesmo para o Brasil? Você vai voltar? Você tem seus netos. Agora estão vindo mais 2, são 5 netos. Tem os seus amigos. Nós fizemos um montão de amizade. Eu moro bem, eu tenho meu carro, a minha mulher tem o carro dela. Nós vivemos, almoçamos fora, nós temos, humanamente falando, uma vida muito boa, muito confortável. Cada um na sua... Tudo que nós queremos, viajamos, nós conseguimos. E isso não foi só agora, já ao longo dos anos. Mas chega uma hora que nós temos que voltar e ver o sofrimento das pessoas. E a razão de ter acontecido isso foi que lá em Teresópolis, embora tenha sido lá no Rio de Janeiro, tenha acontecido aquela catástrofe, e até hoje, como eu mostrei para vocês, até hoje a situação está pior, porque em todos os aspectos humanos, nada ficou resolvido. E, querendo ou não, isso afeta também. E você fica imaginando qual é a situação emocional e espiritual são uma cidade com 150 mil habitantes, em que praticamente todo mundo, direto ou indiretamente, está sofrendo uma situação. É óbvio que a igreja do Senhor está lá, muitas igrejas, mas tem igrejas que estão fechando, tem pessoas que estão abandonando. É tanto sofrimento em cima de sofrimento que o que falta é uma nova palavra, um novo mover, uma palavra profética. E tem pessoas já fazendo isso. Eu contei aqui, sei lá, 6 meses atrás, quando teve isso, pessoas que ressuscitaram lá. Isso não aparece, as pessoas tentam abafar. 7 pessoas naquela zona mais pobre. Deus está fazendo, mas é muito pouco. Como o mundo inteiro, a verdade é o seguinte, o mundo inteiro ficou sabendo da catástrofe de Teresópolis, agora o mundo inteiro precisa saber o que Deus vai fazer depois disso. Porque não é só mostrar as coisas ruins, nós temos que mostrar, e eu agora pego a palavra que o pastor Euler me mandou na semana passada, que eu falei tanta coisa, a gente acabou entrando por outro lado, a palavra de Neemias. Ele me deu, olha, Deus me deu essa palavra para você, Neemias capítulo 2, e eu vou comentar essa palavra, veja só, dentro do nosso contexto, no meu contexto de voltar para o Brasil, de começar essa obra lá em Teresópolis e também na zona sul do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Deus nos mostrou. Uma pessoa me deu um texto, aliás, foi a tia Dete, eu ainda não mostrei isso. Ela me deu um texto em que fala claramente que Deus quer que a gente suba nas montanhas e vai também pelo... Eu vou comentar isso na hora. Esse texto ainda não comentei com ninguém. E a partir desse texto, Deus me falou que a gente deveria voltar também, porque eu sempre tive igreja na Zona Sul, em Ipanema e na Barra da Tijuca. Então nós vamos atuar na montanha e também na planície, ou seja, na cidade do Rio de Janeiro. Há muito trabalho a ser feito e eu quero dizer o seguinte, eu vou usar o meu contexto, mas eu quero que você também, veja só, aonde quer que você esteja, que você receba essa palavra dizendo quem são as pessoas, quem é o meu Teresópolis. Ou, se você não tem nada específico ainda, você vai dizer, eu vou me associar à missão, ao ministério, e associar aqui espiritualmente falando, ok? Você vai dizer, não, eu vou ajudar, eu vou fazer parte. Mesmo que eu não possa ir, eu vou colaborar de uma maneira, eu vou orar, eu vou ajudar. A maneira que Deus fizer significa que você também é parte desse ministério. Até que Deus mostre também outra coisa para você fazer. Porque eu só falo para pessoas
que tem um ministério, que tem um compromisso, esteja você aqui há 7, 8 anos, ou você tenha chegado há um mês atrás, como nós temos a Regina, embora que é uma amiga nossa já, Deus a trouxe, e com certeza nós estamos no mesmo nível. Na vida espiritual existe um ditado no mundo secular que diz que a antiguidade é posto, principalmente no exército. Na vida espiritual, não. Tem gente que está há 20 anos na vida espiritual, não cresceu quase nada. Tem pessoas que chegaram há um mês atrás e estão crescendo, já ultrapassaram pessoas que têm anos. Então, a antiguidade no reino de Deus não é posto. Depende da qualidade do seu coração. Ter um coração voltar... Você lembra aquela promessa que Deus deu? Jesus disse na bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Você sabe o que significa a palavra puros de coração? São pessoas que têm um coração sensível a Deus. Ser puro não é deixar de fazer erro, não. Ali é uma pessoa que está buscando a Deus acima de qualquer outra coisa. E buscar a Deus para quê? Para que a glória de Deus caia sobre a vida da pessoa e ela possa expressar essa glória, alcançando outras vidas. Seja os seus familiares, seja amigos, seja pessoas de uma cidade. E olha, esse novo ministério, eu já estou profetizando. Significa que aonde você passar, a glória de Deus já vai funcionar. É como Paulo e os discípulos. A sombra curava e eles nem sabiam. Aonde eles passavam, o Espírito Santo se movia. Hoje a gente tenta fazer coisas e tal. Não. É muito mais simples. Seja cheio da vida de Deus, expresse essa vida e a glória de Deus vai cair aonde você passar sem que você saiba. No dia do juízo, né? No dia do seu galardão, você vai saber quanta coisa você fez que você nem imaginava. Porque, na verdade, é o próprio Senhor quem faz. Então, eu vou abrir aqui o meu livro de Neemias. E Neemias era um copeiro do rei, só para você mais ou menos se localizar. E ele vivia no palácio, ele provava o vinho do rei, ele era responsável, né? Se alguém, por acaso, colocasse veneno dentro para matar o rei, então, antes dele tomar o vinho, o guardião do vinho, que era, no caso, Neemias, que é esse profeta de Deus, ele tinha que tomar antes. Se ele morresse, o rei não tomava. Então, ele tinha uma posição muito cômoda no palácio. Só que o livro começa, eu vou resumir aqui muito rápido. Ele estava no palácio e diz aqui o versículo 2. Eu vou ler que fica mais rápido. Qual o capítulo? O primeiro capítulo, logo no início, o primeiro Neemias, capítulo 1. É um livro muito interessante. Diz assim, ele estava no mês de Queleu, primeiro versículo, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos. Aqui não diz, mas parece que era um irmão dele, carnal, mesmo. Ele veio um dos meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Ou seja, o irmão dele chegou e disse, olha, como é que está lá Jerusalém? Como é que estão os judeus porque você sabe que por causa do pecado de Israel, Deus permitiu que a Babilônia invadisse Jerusalém e levasse cativo o povo de Deus. Alguns escaparam, não foram, mas eles tacaram fogo em Jerusalém, nas muralhas, e derrubaram tudo. E Neemias queria saber, ele que estava na boa no trabalho dele, sem problema nenhum, longe dali. E ele perguntou para o irmão, e o versículo 3 diz assim, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, grifa isso na sua Bíblia, estão em grande miséria e desprezo. Segundo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Olha só, ele estava numa situação muito boa,
Mas ele se importou em saber como é que estavam os irmãos dele lá, longe de lá, não sei quantos quilômetros. Ele disse, como é que estão os que não escaparam? Ele disse, estão em grande miséria, estão em desprezo, não tem nada. E ainda mais, os muros de Jerusalém estão queimados, derribados. Ou seja, ele se preocupou também com a situação, porque Jerusalém, aos olhos de Deus, era a cidade, né, que Davi escolheu como centro de adoração a Deus. Ou seja, é a mesma coisa que você saber hoje. Como é que estão nossos irmãos lá em Teresópolis? Como é que estão as pessoas que você conhece? Como é que está a situação da igreja? Porque o Jerusalém celestial, hoje, é a igreja de Jesus Cristo. E se você começar a perguntar, tem amigos que às vezes chegam aqui, há muito tempo eu não vejo, e dizem, como é que está o pastor tal? Como é que está o fulano tal no Brasil, no Rio, tal, tal? Ih, não quero imaginar. Então, notícias, sempre as notícias ruins é que chegam. As boas notícias quase não chegam. E sempre vem aquela notícia e a gente diz, uau, e o que fazer? Neemias, quando ouviu a respeito dos irmãos e de Jerusalém, sabe qual foi a reação dele? Olha só o versículo 4. Tendo eu, Neemias que escreveu esse livro, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, ou seja, ele perdeu força, ele sentou, e chorei. Você sabe, muitas vezes a gente ouve notícia a respeito de alguém da igreja, de algum irmão, a gente o quê? Diz, bem feito, viu? Agora está pagando. Ou seja, hoje Deus está mudando. Às vezes a gente vê uma notícia na televisão, qual é a nossa reação? Nós, como filhos de Deus, que temos o Espírito de Deus, a nossa reação tem que ser sensível às coisas que estão acontecendo. E porque era isso, Jesus quando viu alguém que não era nem judeu, era um gentio, que estava doente, alguma coisa, ele ia e curava. A Bíblia diz que sempre Jesus tinha compaixão, é verdade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha filha que está morta, ou está doente, uma mulher síria, da Fenícia, lugar que só tinha endemoniado. Chegou ela e minha filha está Jesus. Jesus disse, eu não vou fazer nada. Ele tinha compaixão da mulher e ele queria despertar a fé nela. Ele disse, não, mas a cura que eu dou é para os filhos, eu vim para o povo de Israel. E aquela mulher falou assim, mas de mais a mais você não é digna, porque a expressão era, você não é do povo de Deus. Aí ela disse, mas eu quero uma migalha disso. Ela disse, eu posso ser uma cachorrinha, eu posso ser uma pessoa indigna, mas até os cachorrinhos comem do pão da mesa dos ricos. Cai no chão, o cachorrinho vai lá e come. Jesus disse, eu nunca vi em Israel uma fé, ele disse, pode ir, a sua filha já está curada. Jesus tinha compaixão de quem, vamos dizer, pela lei, ele não deveria ter. Porque ele veio para o povo judeu. Então nós temos que ter compaixão de muçulmanos, de qualquer pessoa. E não ficar nessa guerra espiritual. Agora, alguém me falou essa semana, você viu que o pastor falou contra o outro? Eu falei, não quero saber. Não, mas deixa eu te contar. E já falou, eu digo, não quero mais. Por quê? A gente tem que ter compaixão. O fulano caiu, o irmão. Isso sem falar nas pessoas do mundo. Que estão precisando. Eu fico no meu trabalho. Lá, eu pego os carros mais caros de Boca Raton ou dos Estados Unidos. Aquelas pessoas arquimilionárias, que eu sei quanto, ganhando 50 milhões de dólares por ano, isso, aquilo, as pessoas mais infelizes. Eu fico, às vezes o Espírito Santo fala comigo, você trocaria a minha vida por uma vida desse cara? Isso, aquilo? Eu não trocaria, não abria mão por nada. E às vezes eu me dá um ímpeto no espírito e eu falo com a pessoa. E agora eu estou sentindo falta de um judeu, que ele pegou um câncer na garganta, ele ia todo dia no restaurante. O Big Mike. Bruno conhece. Ele desapareceu. A última semana eu disse, eu vou na casa dele, porque eu sei onde ele mora. E da última vez que eu o vi, ele é um cara de 2,10 metros, desse tamanho. Quando ele fala comigo, ele quase que me amassa. E eu falei para ele, olha, Big Mike, só Jesus pode fazer isso. Eu sei que você é judeu e tal.
Ele está tão desesperado. E ele tem carro, ele tem uma casa maravilhosa, ele tem tudo. Ele disse, olha, eu quero, pray for me, não sei o quê, pega a minha mão e bota em cima dele. Um cara, e eu orei com ele, e ele sumiu. Então, essa semana eu vou lá na casa dele. As pessoas têm coisas, mas não têm o principal. Então, nós temos que ouvir, ver essas coisas, essas situações, e dizer, Senhor, tem misericórdia. A gente tem que primeiro expressar essa compaixão e fazer alguma coisa. Essa é a razão que Deus está preparando. Como Neemias, quando eu vi notícia, ele disse, eu sentei, eu perdi as forças. Eu sentei, depois que eu sentei, eu comecei a chorar. E comecei a chorar, não é isso que diz? Porque o povo, os irmãos estavam em desprezo, tinham perdido tudo e a casa de Deus estava em ruínas. Muito bem. Só que essa dor, essa compaixão dele, e compaixão tem que ser alguma coisa que vem de Deus, viu? Porque compaixão da alma humana só, ela não resolve, ela não te leva a você dar um passo para ajudar. Porque para ter compaixão de alguém, e ter compaixão é você pegar, ou misericórdia, é você pegar a miséria da pessoa, misericórdia. Miséria e córdia, córdia é coração. Pegar a miséria dela e colocar no seu coração. E com isso você vai ajudar ela. Porque a maioria de nós fala assim, vou orar por você para Deus fazer alguma coisa. Não! Você que tem que fazer. Então, quando Neemias viu isso, agora eu vou para o capítulo 2, no mês de Nisan, no ano 20º, já alguns tempos depois que ele ouviu aquela notícia, ele continuou com aquele peso no coração dele. Sabe por quê? Diz aqui, versículo 2, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, como eu te falei, ele serviu o vinho, provava, não tinha veneno, e ele colocou diante do rei o vinho. Eu tomei para oferecer e lhe dei. Tá? Como ele não morreu. Aí ele diz assim, ora, olha só essa frase. Eu nunca antes estivera triste diante dele. Veja, essa tristeza, essa compaixão, era segundo Deus. E o rei, obviamente, notou. O rei me disse, versículo 2, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Você sabe, muitas vezes a gente fica só voltado com as nossas lutas, os nossos problemas, ai. E entra ano, sai ano, você está triste porque ainda não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, porque não teve um filho, não teve um casamento, não teve dinheiro, está triste, tal. E a tristeza não passa, sabe por quê? Porque a tristeza, você vai ver, só vai passar quando você esquecer de você mesmo e começar a pensar em outra pessoa. Deus vai resolver o seu. Na hora. Preste atenção, você vai ver como é verdade. O rei disse, isso deve ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Ele ficou com medo que, perdeu o emprego, alguma coisa. O rei disse, eu nunca estive aqui antes assim, eu estou com medo e agora? Agora veja o que aconteceu. E lhe respondi. Ele tinha que falar a verdade. Por que ele estava triste? Estava na cara. Versículo 3. E lhe respondi. Viva... Ele não deve ter falado, viva o rei para sempre. Ele deve estar falando quando... Olha, rei, vive para sempre. O rei olhou novamente para ele e disse, alguma coisa esse cara está tendo. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Ou seja, ele começou a dizer ao rei, como é que eu não poderia estar triste se a cidade dos meus pais, o sepulcro, os meus irmãos, está assolada? Veja, Deus está dizendo para você e para mim o seguinte, que Ele, a partir de agora, vai te colocar no teu coração algum lugar, alguma pessoa, seja o que for. Ele vai te colocar uma tristeza no seu coração para você começar a interceder por alguém.
Mesmo que você não vá agora, é como ele aqui, ele estava lá eu acho que era isso aqui é mais ou menos no Iraque hoje, eu não me lembro a situação. E Jerusalém era longe, né? E ele estava realmente triste e dizendo, olha, eu estou triste porque a situação dos meus irmãos da cidade está assolada. Versículo 4. Disse-me o rei. Que me pedes agora? O que você quer que eu faça? Vou dizer uma coisa. Quando a tristeza é segundo Deus, Deus vai te dar condições para você fazer e resolver essa tristeza. Porque às vezes as pessoas chegam para a gente tão tristes, tão assoladas, isso tudo. E se não é segundo Deus, você diz, vai melhorar, vai dar certo, bola para frente e tal. E continua pior, pior, pior. Olha o que como Deus tocou. Você acha que esse livro, por exemplo, aparentemente parece um livro histórico, não é isso? Porque fala de uma situação. A Bíblia não é um livro de história. Embora ela enfoque a história, mas ela é um livro de verdades espirituais, de como Deus age no meio da história, no meio dos fatos. E o rei disse, o que você quer que eu faça? Na mesma hora, a resposta disse, então, Neemias disse, orei ao Deus dos céus. Uma outra coisa que eu estou aprendendo agora é, aconteceu qualquer coisa ruim ou qualquer coisa boa, o que você quer que eu faça? O cara é o rei. E o que ele falasse, o rei ia fazer. Diante de uma situação boa ou ruim, antes de tudo, ore a Deus. Se você nunca... mas... Porque às vezes uma situação boa, você vai... Opa, vou pedir isso. E Deus, se você fala, Senhor, o que eu vou fazer? O rei quer ajudar e eu não sei o que fazer. Então, disse o rei. Ele orou a Deus. O versículo 5 já diz. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, ele pediu aqui uma coisa impossível, que para ser ajudante do rei tinha que ser uma pessoa de tão confiança que eu acho que não tinha mais ninguém lá, tinha que ser uma pessoa íntegra, porque senão o cara botava veneno, ele fingia e tal, o rei morria. Era o maior cargo de confiança, guardador do vinho. E ele disse, olha, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Obviamente, desde que o rei perguntou, ele orou a Deus, não sei quantos dias demorou, foi no dia seguinte, ele disse, Senhor, o que eu posso fazer nessa situação? Veja, e alguém só sai da sua posição se Deus falar. Imagina, ele estava tão bem ali, não tinha problema de salário de nada. Morava no castelo, não pagava aluguel, não tinha nada. E Deus colocou, olha, se você tem uma visão no seu coração sobre algum lugar, sobre alguma cidade, seja onde for no mundo, saiba que Deus já está trabalhando nisso. Seja um lugar, seja o que for. Eu não sou Deus, mas qualquer coisa que esteja no seu coração, Deus já está trabalhando. Daqui a pouco, você vai saber mais, você vai ter compaixão, vão acontecer tantas coisas. E aos poucos, Deus vai fazer. E quando você vê, porque o mais importante é a gente ter compaixão. Porque ajudar, por politicagem, como todo mundo faz, isso não resolve. Mas Neemias falou, eu peço-te que me envies ajudar a cidade dos meus pais para que eu a edifique. Então o rei, estando e a rainha sentada junto dele, me disse, quanto tempo durará a tua ausência? Quando você vai voltar? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo e tal. Então disse o rei a Neemias. Não, e ainda disse ao rei, no caso Neemias, se ao rei parece-me bem,
deem-me cartas para os governadores além do Eufrates, que ele tinha que passar o rio Eufrates, tinha que passar várias cidades. Então, se ele tivesse uma carta do rei, nossa, ele tinha salvo quando acesso, eu estou aqui em nome do rei Artaxerxes. Pode passar, porque ele dominava em tudo. Olha só, as pessoas dizem, eu não tenho condições de fazer isso, isso, aquilo. Se Deus te mandou, ele vai colocar pessoas para que você tenha... Olha, porque levar a compaixão de alguém que está em uma cidade assolada, isso tudo, só por obra do Espírito Santo. Mas nós estamos querendo ter compaixão baseado na nossa, sem deixar a nossa segurança, o nosso conforto, sem saber o que vai acontecer. Porque Neemias, esse copeiro, era uma posição de confiança, mas ao mesmo tempo, o que ele podia fazer, humanamente falando, para edificar os muros de Jerusalém e tirar os irmãos da miséria e do desprezo? O que ele tinha? Nada, humanamente falando. Mas ele tinha uma coisa que nós não temos. Ele, quando soube que o irmão dele chegou lá, ele sentou, chorou e disse, Senhor, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu ganho salário de copeiro aqui. Então, o que nós precisamos não é de dinheiro, não é de nada, é de compaixão pelas pessoas. E a maioria dos cristãos tem compaixão de si mesmo. E isso não resolve. Comece a ter compaixão de alguém e Deus vai resolver tudo seu. Tudo! Sem que você precise orar e pedir. Muito bem. O rei disse quanto tempo e a rainha estava lá e tal. E ele disse, olha, tal. Se ele disse, rei, posso pedir uma coisa? Se tiver, me dê cartas para eu passar. E versículo 8. Como também carta para Asaf, o guarda das matas do rei. Nossa, ele tinha que passar lá. Imagina, ele precisava cartas para os guardas deixarem ele, para que ele me dê madeira para a viga das portas do templo. Ou seja, rei, eu vou na floresta lá, me dê uma carta dizendo o que eu precisar de madeira das vigas, porque eu quero reerguer os muros da cidade. O rei, prontamente. Olha só como as portas foram abrindo. Obviamente que ele foi com outras pessoas, ele não ia poder levar isso tudo, né? Rei, se puder, né, cartas para lá, quando eu passar o rio Eufrates, eu vou encontrar com Asaf, que é o guarda do rei, para que me dê madeira e tal, para a cidadela do templo, para os muros da cidade. E ele falou aqui, e para a casa em que deverei alojar-me. Quando o pastor Euler me deu esse texto, eu disse, Senhor, me bota mais compaixão, porque, olha, e tem que ser mais compaixão, porque a minha vontade natural é ficar aqui, agora então, com os meus filhos, com mais 2 netos que estão vindo. Eu não tenho problemas. Eu estou há 16 anos aqui, eu nunca entrei no hospital. Eu não tive nada. Então está tudo dando certo. Por que eu teria que ir embora agora? Só Deus colocando compaixão por uma situação. Porque senão... mas e agora? O que eu vou fazer? Deus vai dar cartas, porque o nosso ministério e o seu ministério também você vai dizer, será que Deus vai me... Talvez Deus não vai te mandar para Teresópolis, nem para Barra, para o Rio, mas vai te mandar para um outro lugar. E você vai ver, porque a compaixão e a misericórdia tem que vir de Deus. Porque senão é só interesse seu. Eu vou para tal lugar. Eu vou lá para aquele lugar porque eu sei que é bom, lá eu tenho chance de trabalho. Não! O problema não é chance de trabalho. Nós temos... A Bíblia diz que se Deus não edificar a cidade, o vigiar, como é que se diz? O guarda está vigiando em vão. Mas se ele guardar, ninguém vai te derrubar. Pode não ter vigia, pode não ter... Nada vai te acontecer. Você vai mesmo para o Rio, olha, está assaltando as milícias e tal, não sei o quê. Deus só protege e guarda quando ele tem um ministério para uma pessoa e realmente nada vai acontecer. Pelo contrário, você ainda vai viver uma vida mais abundante. Porque o Neemias, ele falou, olha, eu preciso disso para outro tempo, mas preciso também, né? Olha só, para uma coisa dele, pessoal. E para a casa em que deverei alojar-me.
Deus se preocupa com o templo, com a casa, com os muros e com as nossas necessidades pessoais. Porque essa é a grande pergunta que a minha carne diz, como eu já comentei aqui. E agora, vou voltar. Não tem dinheiro, tenho lá, não tem nem lugar, né? O que vai acontecer? Deus vai prover. Deus vai prover, mas ele só provê se houver o quê? A misericórdia e a compaixão antes. Porque muitos saem para aqui, para lá, e não tem isso, chegam lá, dão com um burro na água e volta. Quantas situações? Porque eles estão com interesse na vida deles. Muito bem, continuando. Uma casa para alojar. Ponto. Neemias, eu estou lendo Neemias 2, agora versículo... No final do versículo 8. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus deu tudo o que ele pediu, foi Deus que inspirou. Por que não foi coisa pessoal? Porque o rei perguntou, o que você quer? Ele disse, peraí, deixa eu falar com Deus. E Deus colocou isso no coração dele. Pede uma casa para você, pede madeira, pede tudo mais, pede, porque o rei vai dar. E o rei nos deu, como disse. Então ele foi. Para encurtar, versículo 11. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E o versículo 11 diz... Aí ele chegou lá, em Jerusalém. Diz assim... Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Ele chegou durante o primeiro dia, o segundo, o terceiro dia. Ele olhou aquilo tudo. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Você sabe de uma coisa? Quando Deus quer fazer uma grande obra, ele sempre usa poucas pessoas. Porque são poucos que têm compaixão. Lembra da história de Gideão? Contra 128 mil homens de um exército. Tinham 32 mil em Israel. Deus falou, muita gente, Gideão. E Gideão era um dos covardes. Porque, não, a Bíblia diz que ele era um homem valente. Não, a tradução diz, porque o próprio Gideão estava como o resto do povo lá, malhando trigo no lagar, porque os midianitas roubavam tudo. E ele mesmo também estava escondido. A tradução na Bíblia diz que ele não era um homem valente. Embora você vai ler, está lá, homem valente. Só que a tradução do hebraico diz, porque o anjo apareceu e ele disse, você vai porque Deus mandou. Ele disse, como? Como é que eu vou? E Deus disse que você vai ser um herói de guerra. É a tradução. Deus falou? Então eu vou. E ele foi. Dos 32 mil homens que apareceram, Deus falou, Gideão, tem muita gente. Com esses homens, depois vão dizer que foi a força deles. Então façam... Quem tiver medo, volta. Dos 32 mil, imediatamente 10 mil voltaram. Sobrou 22 mil. Para enfrentar um exército de 128 mil. Árabes, loucos por sangue, que estavam mamando na teta de Israel durante 7 anos, comendo da plantação de graça. Tu acha que eles iam lutar e iam deixar a coisa assim? 22 mil disseram, não, nós vamos. Finalmente Deus disse, de jeito nenhum, eu não quero que vocês enfrentem isso, depois vão dizer que foi pelo seu braço, pela sua força, pela sua capacidade. Vamos fazer um teste. Quem for lá, manda todo mundo na beira do rio. A preparação para ser usado por Deus é muito maior e mais importante do que a guerra em si, porque a guerra em si é Deus quem faz. A preparação, poucas pessoas passam num teste de Deus para fazer uma obra assim. Porque pregar o evangelho, levar as pessoas para a salvação, é sempre Deus que faz. Abra sua boca. Se você não abrir, as pedras vão clamar. Mas a preparação de um homem de Deus, e Deus está fazendo isso, é como eu disse aqui no início. Eu prego para preparar vocês para serem pessoas que vão exercer um ministério de sinais, prodígios e maravilhas, coisas dos últimos tempos. Isso não é desejo humano e carnal, é Deus que está investindo.
Olha, tem centenas de milhares de ministérios que Deus podia pegar pessoas de influência que tem isso aqui para fazer a grande obra dos últimos dias. Mas ele está fazendo como fez com Gideão. Eles ainda têm muito. Quem beber da água, olha que teste. Quem bebesse da água, como o cachorro bebe, faz assim, lambendo a água, põe de lado. Mas quem pegar da água com a mão, tipo ajoelhado, sem tirar a mochila e tal, e beber assim, bota do outro. Ou seja, daqueles 22.300 beberam da água assim, e os outros... Por que Deus fez essa semelhança? Com esses 300 que não lamberam, mas que trouxeram água à boca, esses 300 homens vão lutar contra os 128 mil. Piada! Como 300 homens podem vencer numa batalha? Mas nós já sabemos de cor que na guerra, a batalha pertence a Deus, não é verdade? A gente fala isso. Mas na hora de enfrentar, com 300 homens, e você sabe o fim da história. Eles arrasaram aqueles 128 mil e, olha, houve paz em Israel como muito tempo não existia. E você sabe de uma coisa? A situação do livro dos Juízes era uma situação inédita em toda a história de Israel, porque foi num tempo em que não havia rei em Israel. A bagunça espiritual era tão grande que Deus teve que levantar juízes, mulheres, Débora, Gideão, pessoas que não tinham área da liagem real, para poder fazer algum julgamento. Hoje em dia, a confusão espiritual no mundo, nas igrejas, olha, existem mais de 4.500 denominações, cada um fala uma coisa, um briga com o outro. Não existe uma liderança, como existia no tempo em Jerusalém, que todo mundo tinha que ir pelo menos 3 vezes ao ano, subir a Jerusalém, adorar a Deus, todo mundo fazia a mesma coisa. Hoje em dia não, você está errado, não é assim, tem que ser assim, sim. E o que Deus fez? Ele teve que escolher Gideão. Camarada lá, que tinha um coração, né, dizendo como é possível esses midianitas chegarem e levarem toda a nossa lavoura e tudo mais. Deus disse, eu vou usar ele. Como usou aquela outra Débora, que ficava debaixo de uma palmeira profetizando. Não tinha rei em Israel. Mas eram pessoas que ninguém dava nada. Hoje em dia, Deus vai usar eu e você, que não somos nada nem ninguém, não temos número, nada. Sabe por quê? Mas Deus conhece o que está dentro de cada um de nós. O ministério de sinais, prodígios. Eu estou começando aí. Você sabe que é sinais e prodígios? Você crê que Jesus andou sobre as águas? Amém. Andar sobre as águas? Isso é possível isso? Não, é impossível, não pode. Se bem que eu acho que o Bruno me mandou essa semana o primeiro homem que andou sobre as águas foi Jesus. Começava assim, 1 e-mail. O segundo homem foi quem? Pedro. Que andou sobre as águas. Isso. E o terceiro homem foi, 2 pontos. Fulano, Zé Mané, lá na Espanha, que estava brigando com o touro veio atrás dele. Você viu isso? Você viu, Bruno? O cara saiu correndo, o touro atrás dele, não sei o quê. E o Zé Manel andando, começou a andar em cima d'água. E pela foto que tinha, ele realmente, o primeiro pé foi em cima d'água, o terceiro foi ele. É uma piada. Mas não é uma piada. Todo mundo crê que Jesus andou sobre as águas? Crê, lógico. Mas Pedro? Agora eu pergunto, isso é um prodígio, não é isso? Não é uma maravilha? Teve alguma razão. Você crê que você pode andar sobre as águas? Quem crê? Mas não é isso? Lógico! Veja só, tá bom. Vou falar uma outra coisa. Você crê que você está aqui hoje e você pode ser trasladado pelo Espírito de Deus para um outro lugar? Sim. Sim. Com certeza. Isso já existe. A igreja primitiva fazia isso? Fazia. Lógico!
Lembra Atos 5? Filipe foi trasladado, foi ao deserto, pegou lá pro negão, lá pro primo do Euler, né, o negão, o eunuco. O homem guardava o tesouro da rainha de Candace. Um homem de coração, não tinha ninguém no meio do deserto. Quem ia lá? Deus faz você ser trasladado se você tiver um coração como Filipe de evangelismo. Hoje os evangelistas querem assim, vamos evangelismo. Vem pregar aqui na nossa igreja. Primeiro tem que mandar $2.000. Segundo, passagem de avião, primeira classe. Depois tem... Hotel 5 estrelas. Depois eu tenho que vender tantos DVD. Para! Isso, diante de Deus, eu não estou julgando ninguém. Eu quero dizer o seguinte. Se você tem um coração como o de Neemias ou de Filipe, puxa, eu quero. Porque houve dispersão. Eu quero lá levar a palavra, mas não tem como. Tem compaixão, teu coração. Esse é o sonho da tua vida. Se o sonho da tua vida é o sonho de Deus, meu amigo, olha, não há restrição. Se o sonho de Deus está em segundo lugar e o seu é primeiro, você vai ficar morrendo de tristeza no maior país que já nem é mais. Olha, esse país já vai ser um dos piores países do mundo para se morar, mas a gente sempre acha, não, isso e aquilo. Porque o melhor lugar é onde Deus vai manifestar a glória dele na nossa vida. Você vai ser... Eu conheci um pastor que ele era muito trasladado, mas não é esse Dudu não leva a sério. Eu vi um pastor lá sei lá de onde é. Ele estava orando e profetizando durante uma multidão de pessoas. Aí ele começou a orar e de repente o Espírito Santo tomou ele, começou a rodar. Ele chamou ele de pastor peão. Alguém viu isso? Eu não abri porque pensei que era vírus. Olha, mas gente, eu vou dizer uma coisa para você. Era um homem de Deus. Eu estava checando o espírito dele, a palavra, ele profetizando, falando. Eu disse, esse cara é de Deus. Na hora que ele começou a profetizar, por um outro pastor, tinha uma multidão. É porque a gente olha as coisas, analisa. Tá louco isso. Não aceito isso. Já na carne, né? Na carne você analisa, mas Deus fazia essas coisas exatamente para confundir os sábios entendidos. Jesus disse, o meu povo vai ter a minha sabedoria, vai fazer o que eu quero para confundir as coisas loucas e os sábios desse mundo. Então aí o pastor estava lá, eu disse, não é montagem. Ele rodava assim, rodava de um lado do outro, o outro teve que segurar ele. Eu disse, uau, o que é isso? A gente foi na igreja domingo, o pastor no trapézio, maravilha. Achamos uma maravilha e é uma maneira de pregar o evangelho. Estava lá, outro fazendo isso e aquilo. Agora, esses e-mails pelo menos servem para alguma coisa. Mas olha, eu quero dizer o seguinte. Se você tem compaixão, misericórdia, e quer ser usado por Deus, não importa. Mas eu não tenho curso, eu não tenho isso, eu não fiz aquilo, não precisa. Basta você se interessar. Neemias estava muito bem, chegou o irmão dele e disse, vem cá, como é que está a notícia lá? Ou seja, ele se interessou por alguma coisa que não era interesse dele, era de terceiros. Ele disse, você quer saber, irmão? Estão em miséria e desprezo. Não tem comida, não tem dinheiro, a cidade pegou fogo, os muros, já era. Ele disse, é? Tá bom, vamos mudar de assunto. Ele disse, não, eu sentei e chorei durante o dia. E quando ele chegou lá, ele ficou 3 dias. Ele ficou captando a miséria, sentindo. E no 4º dia, né? Porque 3 é o número... A ressurreição não foi no 3º dia? Você primeiro tem que assimilar. Se você não tiver compaixão de uma pessoa ou de um lugar, de algum lugar, não vai adiantar nada. Nada. Mas no 3º dia ele se levantou com poucos homens. Eu estou no versículo 12. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ele foi com poucos homens. Deus não quer 32 mil, ele quer 300. E aqui, com ele, no caso, eram poucos homens.
Porque para fazer sinais, prodígios e maravilhas, sabe o que vai acontecer? Tem que ser com pouca gente, tem que ser com pessoas que estão com misericórdia total. Porque, olha, a gente diz... Quem acompanhou as 3 aulas passadas, lembra que Deus me acordou à noite e falou do versículo buscando as credenciais do apostolado são sinais, prodígios e maravilhas. E não sei o que, tal, o outro versículo. Eu disse, o que é isso? Então, veja. Talvez você tenha um desejo no coração de fazer isso, aquilo, mas só Deus pode fazer como? Então, sente e chore 3 dias e diga, Senhor, como eu posso? Coloca no meu coração isso. Porque ministério não é cumprir, seminário não é, isto não é ministério, isso é informação bíblica, espiritual, boa e verdadeira para você, mas se isso não tiver no seu coração, você não vai em lugar nenhum, pode pagar passagem de primeira classe, segunda, terceira, VIP, pode te dar dinheiro, salário, isso, aquilo, tem que ser um chamamento, tem que ter alguma coisa no seu coração. Você vai, olha, se você não tem chamamento para Teresópolis, ou seja, para onde for, algum lugar Deus vai te dar, amém? Algum lugar, se Ele não te deu, eu vou orar hoje para que Deus coloque no seu coração. Quem vai receber essa oração? Eu quero saber, porque senão eu vou parar a mensagem aqui. Não, pode continuar. Pode continuar. Então, olha, Deus vai começar a dizer, não. Deus, se Ele não colocar, quem chama para o ministério é Deus. É verdade. É Deus. Eu queria entrar no ministério e falei com o meu pastor, não, você não, eu sim. Eu dei uma daquela, não. Como era? Eu tô começando a gostar dela, pena que ela morreu. Ela tinha uma voz tremenda, aquela menina. Mas, não, vou. E as pessoas, quem sabe o seu pastor vai ser o primeiro, não, você não está preparado. Olha, eu tenho experiências negativas a respeito disso. Falei com o meu avô, eu não vou entrar agora porque ele disse, não, porque ele me queria lá e tal, e eu queria ir. Mas quando Deus quer, põe e acabou. É porque não dá tempo para falar isso tudo. Bom, então à noite me levantei com poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Veja, isso precisa de muita oração. Ele podia já chegar e falar, olha... Não, Deus tinha que colocar mais. Não havia comigo animal. De noite, ou seja, não foi nem durante o dia, para que ninguém visse. Saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo. E eu grifei na minha Bíblia, quando o pastor Euler me deu esse texto, eu grifei. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Muito bem. Eu tinha tanta coisa para falar hoje, meu Deus. Vamos para o versículo 17. Continua. Ele subiu o ribeiro e tal, tinha lá alguns judeus, sacerdotes, nobres, magistrados, estavam fazendo a obra. No versículo 17, ele diz assim para esses poucos. Então lhes disse. Olha o tempo do verbo aqui, não sei se isso faz diferença para você. Estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, e deixemos de ser vergonha. Você viu a palavra que Neemias falou? Ele falou, olha só, você está vendo a miséria em que esse povo aí está vivendo? Não, ele disse, você já viu a miséria em que nós estamos? Ele se colocou junto, ele se tornou miserável junto com eles. Ele poderia dizer, olha esse povo miserável. É como todo político. Coitado do povo, está na miséria e tal. Promessa de político de boca não resolve. Ele disse, nós estamos em miséria, nós estamos passando vergonha. Vamos fazer uma coisa, vamos reedificar esses muros.
Aí, obviamente, os magistrados, esses poucos, falaram: ô, seu Neemias, o negócio é o seguinte, peraí, a coisa tá feia aqui. Não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem ninguém. Como é que nós vamos fazer isso? E depois você trouxe sua madeira aí, alguma coisa. Mas como é que nós vamos fazer? Ele disse: olha, não sei. Aí vem o versículo seguinte. Ele só disse: eu só sei de uma coisa. É isso que eu estou dizendo para mim e para você. Porque Deus vai te chamar. A tua vida vai mudar. Você vai dizer: eu não sei como. Sabe o que ele disse? E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Quem não tem experiência da boa mão de Deus consigo, nunca vai fazer nada na sua vida. Porque nós só aprendemos com o sistema do mundo. Só fazemos alguma coisa se tivermos apto, capaz, mestrado, tem isso, aquilo, você é capaz. O sistema do mundo é assim: pega o mais capaz, do mais capaz, do mais capaz, o resto joga fora. Deus não faz assim. Ele pega o inverso, quem é o menos capaz, o que não tem mais nada, mas que a minha boa mão vai estar com ele. Então, se Deus não está com você, você pode ser o mais capaz com tudo que for. Você não é nada. Se você não é nada e depende só da boa mão de Deus, você faz tudo. Sinais, prodígios e maravilhas, loucuras que as pessoas vão dizer: não, esse cara é louco. E Paulo fazia isso, porque o ministério de Paulo tinha mais sinais, prodígios e maravilhas do que qualquer coisa, porque ele confrontou isso com alguns irmãos. Essas são as minhas credenciais, mas, no entanto, o mais importante é o seguinte, é que a igreja do Senhor seja edificada. E se eu tiver que operar esses sinais para que as pessoas venham para a igreja, eu vou fazer isso. Paulo nunca falou dos sinais, prodígios e maravilhas que ele fez. E ele fez mais do que qualquer um. Paulo ele foi trasladado ao paraíso, ele desceu no fundo da terra, ele subiu no céu. Ele nunca comentou isso, só foi comentar 14 anos depois. Porque isso não é tão importante quanto edificar a igreja. E hoje em dia, a maioria dos cristãos estão fora da igreja, porque a igreja está uma desgraça. Uma igreja fala isso, aquilo, e está realmente, está assolada. Pastores estão envergonhados, estão. E o que nós vamos fazer? Paulo disse: eu vou edificar a igreja. Eu quero mais da vida de Deus para edificar. E se tiver que ser trasladado, andar sobre as águas e ressuscitar a morte, você crê que você pode botar a mão em cima do morto e ele vai ressuscitar? Você crê. Agora, você crê que Deus vai te usar para você fazer isso? Eu creio. Eu agora creio. Hoje você crê? É isso. Quem é você que está um mês com a gente, começando agora? Sabe quem é? É Deus disse: eu vou mandar. Eu vou mandar pessoas que não tem background de igreja, não tem nada. Sabe por quê? Porque tem coração que está buscando a Deus. Tem muitas pessoas que morreram que Deus quer ressuscitar. Mas para quê? Para mostrar que o poder dele é maior do que qualquer coisa. E em cima disso, pregar a palavra da vida. Não é fazer um ministério de maravilhas só para encher e ganhar dinheiro, porque é isso que acontece. Não é verdade? Isso que acontece. Mas Deus vai julgar cada um. Então, se tiver que você ressuscitar alguém, ninguém nem vai saber. Quando Jesus curou lá um cego, ele disse: proibido, não fala com ninguém, tá lembrado? Cara, hoje em dia, televisão, cria um ministério, mostra lá, na hora H, filma aqui. Pronto. Essas coisas não vingam. Sabe por quê? Jesus diz: não comenta para ninguém. Mas sabe uma coisa? Todo mundo soube. Porque Deus é quem espalha a notícia. Quando você quer fazer marketing em cima das coisas, por isso que Deus vai usar Reginas da vida. Desculpa, Regina, mas é assim. Pessoas que dizem: eu não sei nada, eu estou aprendendo, eu quero mais. São Gideões, são Reginas. Aí você diz: mas por que eu estou passando tanto sofrimento? Porque Deus está quebrando o seu ego. Por que você ainda não foi para Teresópolis? Porque tem que ser purificado em algumas coisas. Deus tem que quebrar outras. Não pode quebrar. A nossa autoconfiança
não vale nada para Deus. Os seus dons, os seus talentos naturais, espirituais, não valem nada. O que vale é a boa mão do Senhor. Olha como é que nós vamos, Senhor Neemias, fazer. A boa mão do meu Deus vai fazer isso. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, ou seja, aqueles, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Foram lá e começaram. Os 2, 3 últimos versículos mostram uma realidade espiritual também. Eles foram lá sem condições nenhuma e foram. Isso é uma coisa, Deus sempre mostra os dois lados do que vai acontecer. Não para a gente temer, mas para a gente mostrar como Deus realmente está com a gente. Na hora que eles começaram a edificar, imagina, no dia seguinte, estava Neemias e aqueles poucos homens e uma mula, né? Começaram a ele catar lá os restolhos e começaram a pegar madeira. Todo mundo disse, o que esses caras estão fazendo aqui? Diz aqui, versículo 19, porém, Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, olha, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. Você está preparado para ser zombado quando começar? Hein? Zombaram deles. Olha o que eles falaram. E nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, Neemias respondeu. Olha só, ele podia falar o seguinte, olha aqui, ó, seus demoniados, seus ímpios. Eu estou aqui, vou fazer, eu sou um cristão, eu tenho o dom disso, vou fazer isso aqui. Neemias simplesmente disse para os caras o seguinte, olha, o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Ou seja, ele botou todo responsabilidade e a honra. Ele disse, o Deus dos céus, você quer, tá zombando? Olha, o Deus do céu, ele nos dará bom êxito. Nós, os seus servos. Nós somos servos, realmente não temos nada, não temos ninguém, não temos que rebelar contra ninguém, não. Mas o Deus do céu, ele vai nos dar bom êxito, porque é ele que quer. Imagina aqueles 3 endemoniados, o que podiam falar? Nós somos seus servos, e nós nos disporemos e edificaremos. Nós só estamos aqui para edificar. Agora, vocês, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou seja, já vi que vocês estão contra. Quando você começar a operar sinais, prodígios, maravilhas, quietinho, fazendo o que for, porque Deus vai fazer isso, a boa mão de Deus está com você? Tá? Então ele vai fazer isso. Você não é ninguém? Você não depende da sua força? Você tem passado isso? Vai se levantar alguém dizendo, quem é você? Eu digo, não sou ninguém, mas o meu Deus do céu, se ele quiser, ele pode fazer o que for. Olha, não leva mal. Você crê nisso? Não. Então sabe uma coisa, fale também a verdade. Você não tem direito, memorial, e você não tem parte do que Deus vai fazer nesses últimos dias. Fora daqui! Nós temos que ser humildes, mas com autoridade e exortar na hora certa. Muito bem, essa foi a palavra e eu apliquei isso. Estou quase terminando. Eu apliquei isso na minha vida e quero que você aplique na sua vida daqui para frente, porque você está como... Você vai dizer, Jesus, eu estou como o Neemias, copeiro do rei, estou muito bem numa boa, mas o que o Senhor quer para mim? Se você está atrás só da sua aposentadoria, mas isso aqui, você vai morrer infeliz. Mas Deus vai aparecer e vai dizer. Alguém vai chegar com uma notícia dizendo, precisa isso. Isso é Deus. E leia depois o texto. Muito bem. Na noite daquela profecia, na primeira, veio a Emília, veio a Flávia, minha nora, e a Flávia Miller.
E ele disse, olha, o Espírito Santo está me dando... Eu anotei aqui, Anotei aqui à mão os textos bíblicos. Na de maio? Na primeira? Foi na de janeiro. Eu usei as duas. Está aqui, eu botei a data. Foi no dia 5 e no dia... Tem uma do dia 5 e dia 6. Muito bem. Eu peguei, eu não fui logo ler, eu já estava cansado, fui dormir, então... Um dia eu estava de noite, 2 dias depois, um dia depois, a Flávia tinha dado, e você também, eu disse... Eu fui dormir, eu acordei de noite, eu falei, meu Deus, eu acho que Deus quer me falar em cima do texto que a Flávia... E acordei, simplesmente fui lá para o meu escritório e fui pegar o texto que ela me deu. E eu já tinha, né, com tudo isso na cabeça, e o texto que a Flávia me deu, eu vou ler Isaías 42, versículo 1, depois versículo 6, 7 e 8. E 9. Isaías 42, o primeiro versículo, depois ela botou uma vírgula, me deu 6, 7, 8 e 9. Você vai dizer, olha, com tudo aquilo que eu falei, é muita... Tem que ouvir a primeira palavra. 42, 1, 6, 7, 8. Eu vou ler aqui agora. Porque você vai dizer, uau, curar cegos, enfermos, ministrar isso, fazer isso, aquilo, tal. Como? Aí, olha o texto que diz. Eu acordei de noite e falei, não vou dormir mais. Olha, se você quer ouvir Deus falar, primeiro você tem que ler a palavra. Deus fala na palavra dele. Da palavra dele, ele fala a palavra rema. Em cima disso aqui, Deus fala. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Leia a palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Você ouve a palavra de Deus, você expressa a fé. Olha lá. Eu não quis saber de contexto disso, aquilo. Para mim foi um recado direto de Deus. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. Eu digo, sou eu. Já não quis mais acordar. Não quis mais dormir. Eu disse, Deus aqui está falando. É o meu servo que eu sustento. O meu escolhido. Uau, Deus me escolheu. Olha, mas eu demorei para isso. Eu digo, Senhor, mas eu por que me escolher é eu? Tem tanta outra gente. Tem gente mais... Aqui é o meu servo e eu sustento e eu escolhi. Deus viaja muito para falar. É como eu disse, se eu fosse falar isso tudo aqui, eu ia demorar mais 2 horas. Tem gente no Brasil lá que já são 1 hora a mais, né? Você tá coitado, né? Dudu são 16 horas a mais. Aguenta, filha. Porque essa palavra é para você também. A não ser que você diga, não me diz nada. Não, Senhor, eu sou o seu servo, eu sou o seu escolhido, você me sustém. Em quem a minha alma se compraz. Olha, quando Deus diz que tem prazer em estar com você, independente do que você é, porque você só pode receber uma palavra dessa de carinho de Deus se você souber que você é indigno, podre e não merece nada disso. Porque, olha, eu poderia explicar isso melhor, mas eu disse, Senhor, a sua alma se compraz em mim, amarrado com as 2 palavras. Veja, isso aqui não é solto. Em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Se Deus colocou o espírito e a unção dele para você fazer isso, para eu fazer aquilo, não tem Sambalá, nem Tobias, nem ninguém que vai dizer não. Se ele botou o espírito dele para você realizar sinais, andar sobre as águas, não fugir de touro, que obviamente o touro pegou ele. Mas ele está lá, o pezinho dele andando. Eu falei, uau. Pedro, Felipe e o Paulo. E ele promulgará o direito para os gentios. E esse é o nosso ministério, não é para os judeus. É uma coisa específica. Mas eu não quero nem entrar no texto. Lógico, fala sobre Jesus. Fala sobre muitos que foram ungidos por Deus. Mas nós somos irmãos do filho mais velho. Ele é o primogênito. Ele foi o primeiro. Nós somos os outros primogênitos. É para nós. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Eu te chamei e considerei você sem culpa. Ponto final.
acabei com a sua culpa. Não, você está vendo que não é pela qualidade do que você faz? Eu te tirei a tua culpa, então você é meu escolhido, eu vou te sustentar. Não tem critério pessoal, mas ele é a nossa justiça. Ah, Deus me escolheu porque eu mais sou esperto, mais sábio, eu sou crente há mais tempo, eu conheço mais a Bíblia, isso, aquilo. Ei, não é assim. Eu te escolhi porque o meu espírito está lá, eu vou te sustentar, eu te escolhi por causa da minha justiça, porque Jesus tirou a tua culpa. Não tem nada a ver contigo. Porque se ele não tivesse tirado, você estava frito. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Pensa em Teresópolis, pensa no que for. Deus vai iluminar, vai te tomar pela mão. Você não vai aonde você quer. É ele que vai te tomar e vai te levar. Até agora é ele que vai fazer. Somos um mero instrumento de nada. Eu uso uma expressão, não sei se é muito forte, mas azar, é a expressão que eu usava. Entenda no bom sentido. Nós somos a merda do cocô, do cavalo, do bandido. Entendeu? O vermezinho. Não é do cavalo do mocinho, é do bandido. Ou seja, não somos nada. Quem se considera nada diante de Deus, Deus faz, levanta e diz, eu vou te sustentar pela tua mão direita. Continuando. Versículo 7. Quando eu li isso, eu digo, não pode ter sido encomenda. Não sei como a Flávia, Deus falou com ela e disse, para abrires os olhos aos cegos. Você sabe uma coisa, uma pessoa cega? Alguém já viu um cego ser curado? De verdade, alguém já viu? Eu já vi. Já viu? Já. Eu já vi numa reunião. Em Teresópolis. Em Teresópolis? Opa! Pior que foi em Teresópolis. Gente, quando é de Deus, porque tem muita gente que... 15 anos. Olha, eu já vi uma pessoa morta ressuscitar. Eu já contei isso aqui. Impossível. O problema não é a maravilha humana que você vê. Você sente a presença de Deus, que é um temor de Deus sobre a tua vida, que ultrapassa o milagre em si da ressurreição ou de ver o óleo. Era uma mulher. Uma mulher foi lá na Califórnia. Isso tem mais de 25 anos atrás. Na sua frente? Na minha frente. Ela andava era um culto na Anaheim Stadium, aonde tinha um texano. Ele fazia curas, sinais e maravilhas. Tinha assim, só gente doente. O lugar já fedia de tanta gente doente. E tinha, na minha frente, eu fui com o pastor brasileiro, que era pastor de hispanos, lá em Anaheim. Chegou uma mulher numa maca. Ela era pele e osso, igual aquela mulher de Biafra, sabe como é que é? E ela chegou lá, cara, a maca dela era amarela. Foi o quadro mais horrível que eu já vi na minha vida. E tinha gente que saía andando cadeira de roda. Era muito mais do que o Benny Hinn faz, ok? Quem já viu o Benny Hinn tem mais ou menos uma ideia. Só que ele é uma pessoa... Não dá para explicar. O ambiente, você ficava glorificando a Deus só de ver as coisas, não pelos milagres em si. Mas essa mulher, quando chegou, ela já estava podre. E levaram ela, passou na nossa frente. Eu falei, caraca, será que esse cara vai... Será que não tem o que fazer ali, porque era só o osso? Eu falei, não... Aí eu ainda falei com o pastor assim, Paulo Rosa, o nome dele. Ele falou, não, cara, a gente já viu demais, visitação de anjos e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, vamos embora, isso aqui, a gente já está cheio do Espírito Santo e tal. De repente, ele ia terminar a reunião, o pastor ia terminar a reunião lá, esse pastor texano, era um cara que ninguém dá nada, ele não estava nem na mídia. Ele não tinha programa de televisão, ele escrevia uns folhetinhos só. Aquele texano mesmo. Aí ele pegou e falou, ele já ia despedindo, eu falei, não vai acontecer nada com essa mulher.
O cara já despediu também. O que vai fazer ali? Ele pegou e voltou e disse, volta todo mundo. O Espírito Santo está me dizendo aqui. Aí disseram, olha, ela morreu. Tava até com, tiraram aquele negócio, como é o soro? Cara, ela só estava com o fraldão, já era osso, ela devia pesar o peso de osso. Aí ele parou assim do lado. Bom, nessa hora todo mundo, olha, isso é sinal e maravilha. Ele parou do lado e disse, Jesus vai trazer vida agora. Eu falei, Paulo, eu segurei na mão dele, eu falei, essa eu pago para ver. Essa eu pago para ver. Você sabe de uma coisa? A mulher saltou! Ela estava há anos, a maca dela era... As costas dela já deviam estar coisa... Era pus puro. Ela saltou dali, daquele lugar, glorificando a Deus. Eu vou dizer uma coisa. Nós ficamos lá horas, ninguém entendeu mais nada do que estava acontecendo. Ela saltou, glorificou a Deus e tal. Começou a vir já sangue na cara dela, já começou isso, aquilo. Eu falei... Aí ele disse, podemos... Aí ele disse, não. Deus está me... Eu nunca esqueci isso. Ele disse, Espírito Santo... Sabe, ele não fez muito alarde. Depois, ele, no fim de tudo, ele pregou sobre a salvação. Milhares de pessoas foram salvas. No final, ele disse o seguinte, que eu nunca esqueci. Ele disse, o Espírito Santo está me dizendo que aqui... E interessante, que ele só fazia movimentos para 20, 30 mil pessoas. Nesse dia... Ele começou dizendo, esse é a menor plateia nos 40 anos meu de ministério, tem apenas 2.200 pessoas aqui. Era quase ninguém. Ele disse, nunca aconteceu isso, mas eu sei que Deus vai fazer milagres aqui, eu não estou nem aí para números. Aí ele, cadeiras de roda, perna crescendo, cego, o cara tinha buraco no olho, pum, apareceu um olho. Aí ele disse no final, o Espírito Santo está dizendo que 150 pessoas aqui vão ser visitadas por anjos. Cara, eu saí de lá, eu fiquei lá, eu fui dormir na igreja lá dele, vim embora no dia seguinte da Califórnia. Eu fui para casa da minha irmã, que era em São Francisco, vim para o Brasil e eu falei, amor, vamos. Aí que aconteceu, eu já fazia parte de uma igreja, o pastor não quis que eu saísse, não sei o quê, tentou, enfim. Deus, durante esses últimos dias, ele vai fazer muitas coisas. Deixa eu só terminar de ler, para te dizer, olha, para abrires, o versículo 7, aos olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo. Eu teria que falar porque prisão não é prisão física. Pessoas que estão presas no passado por experiências negativas, por traumas, por coisas, por tantas situações, e que a pessoa passa anos e hoje tem um comportamento por causa disso e aquilo. Eu poderia te contar coisas que de vez em quando Deus fazia. No meu ministério, há anos atrás, coisas horríveis. Pessoas que foram libertas, cativas, de prisões emocionais impressionantes. Mas isso tem que ser uma coisa normal e diária hoje. Para quê? Para atrair as pessoas para ouvir a palavra da vida. Ou seja, se Deus te usar para fazer isso, e Ele vai usar, você não vai criar como todo mundo faz. Olha, não conte nada para ninguém, deixa, agora vem ouvir a palavra aqui, tal, isso, aquilo. É uma maneira de atrair, porque hoje a igreja ela é atraída por qualquer coisa, menos para estudar profundamente a palavra. É ou não é verdade? Uhum. É ou não é verdade? Nós temos outras coisas para fazer. Mas, para edificar a igreja, sinais e prodígios vão ser 15, 20 minutos. E Deus vai fazer. Acabou? Tal. Quem quer vai embora, quem não quer. Agora vocês ficam aqui, vamos ser edificados por uma palavra que Deus vai fazer. E isso é a melhor parte. Só que hoje a melhor parte, não, a gente está querendo fazer os sinais e prodígios e criar isso, e evangelizar isso e aquilo. E olha quantas pessoas que foram curadas, foram isso, ressuscitadas,
e não aconteceu nada, porque falta a palavra. Porque a palavra de Deus é que liberta. É Jesus entrando na vida da pessoa e crescendo na vida dela é que vai trazer transformação. Não cura, nem milagres, não. É apenas um atrativo inicial. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, diz o versículo 8. A minha glória, pois, não darei a outra, e nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que isso suceda, eu vos farei ouvir. Essa foi a palavra que você me deu. Ou seja, acabou um tempo. Isso aqui para mim foi o marco. As primeiras predições já se cumpriram. Tudo que Deus queria para mim até agora já se cumpriu. Novas coisas vão começar. Eu disse aqui não sei se foi segunda-feira passada ou na outra, numa palavra inspirativa, eu falei pro André, irmão do Dudu. Estão lembrado isso? Estou me lembrando agora. Tinha acabado, eu digo, o Espírito Santo está me dizendo, André, espere que durante os próximos dias Deus vai mudar completamente o curso da sua vida. Você vai sofrer uma experiência com Deus de tal maneira que alguma coisa eu comecei a falar, acabei. E, se não me engano, ele estava ouvindo, por acaso ele estava ouvindo. Eu disse, olha, eu não sei nem se ele estava ouvindo. Então, veja, nós temos que ter humildade para poder profetizar a palavra de Deus, mas em cima de uma verdade. Eu quero que, se nada entrou no seu coração hoje, pelo menos isso. Jesus, a partir de hoje, eu começo uma nova etapa da minha vida. As primeiras predições já se cumpriram. Coisas novas eu vos anuncio. Você está pronto para ouvir do Senhor coisas para a sua própria vida? Na próxima semana eu vou voltar à nossa aula, mas eu tenho uma palavra também da Flávia e a palavra da Emília, que foram 2 versículos. Eu vou compartilhar na próxima semana, porque tudo isso faz parte de um pacote que está mudando e está nos dando, vamos dizer assim, intrepidez e autoridade para crer na palavra de Deus. Ou se você não crê, diz, Senhor, eu não creio nada disso. Essas palavras proféticas, porque hoje eu descobri a última série de 17 palavras proféticas, as primeiras que Deus nos deu. E se você... Foi aquela que na mesma hora eu comentei aqui, o Dudu que está ouvindo agora, a Carol, disse, olha, por causa dessa palavra profética, uma delas, nós estamos hoje aqui na Nova Zelândia. Um cumprimento. E tem outras aqui. São 17. Eu marquei algumas coisas aqui para confirmar os ministérios de anjos, isso tudo. Gente, eu vou te dizer, eu tenho 31 anos de ministério, eu nunca preguei sensacionalismo, nunca falei disso, minha mulher prova disso, já expulsamos demônios, já oramos por enfermos. Uma pessoa esquizofrênica que era da minha igreja, ela tinha carteirinha do INPS, na época do INPS, ela era esquizofrênica, louca, atestada pelo INPS, era vizinha, andava só de preto, ela e a mãe. A Madalena, lembra da Madalena? Eu nunca vi isso na minha vida. Ela era louca. A mãe chorava, porque elas batiam na porta, eles moravam ali na Pedro Guedes, perto na Tijuca, Praça da Bandeira. Ela morava num pardieiro. E ela chegou um dia lá e disse, senhor pastor, olha a minha filha, ora por ela. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que orar aqui? E ela chegou um dia lá na nossa reunião, eu disse, vamos orar aqui. Oramos para Deus curar ela. Não existe cura para a esquizofrenia. Estava aprisionado. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 3 meses, ela era branca, cera. Ela mudou o olhar dela. Ela foi nos médicos, fizeram a coisa ali. O que aconteceu? Eu vou te dizer uma coisa. Em 6 meses, ela casou. O visual dela... Madalena, a mãe dela, todo dia que me via, chorava. Eu disse, pastor Julinho, que milagre. Ela casou e teve uma filha que eu apresentei ao Senhor. Elas ficaram lá na nossa igreja.
Uma pessoa normal. A filhinha dela, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu digo, impossível. Mas Deus fez, Deus faz. E era numa época que eu disse, meu Deus. A irmã mais maravilhosa do meu coração entrou lá na igreja. Mãe da Márcia. Ela morreu há pouco tempo. Ela recebia um caboclo, uma senhora de 70 anos, cabelo branco, recebia um caboclo velho, que ninguém segurava. Macumba brava. A vida dela foi transformada. Isso não é... Olha, Deus fazia essas coisas, mas isso não é nada. Porque isso a gente fazia lá sem ter alarde nenhum. Mas o que Deus vai fazer é mais, é andar sobre as águas. Se tem um motivo, Deus vai mostrar. Se é ressuscitar mortos, Deus vai fazer. Sinais nos céus, prodígios e maravilhas. O que eu quero dizer é o seguinte, tudo depende da compaixão que o Senhor colocar no teu coração. Hoje em dia, esses sinais de prodígios e maravilhas, deixa eu te dizer só para terminar, tem que começar para edificar e libertar o povo de Deus. Porque Neemias falou, nossos irmãos lá estão assolados em grande miséria e vergonha, opróbrio. Vamos edificar. Ele foi edificar a casa, a cidade, para que Jerusalém, aonde ficava o templo. Ou seja, que agora vai entrar numa nova onda. Eu não entro em onda nenhuma, eu não quero nada disso para a minha vida. Mas quando Deus diz, vai, faça, eu vou fazer isso e aquilo, nós temos que seguir o Espírito Santo. E olha, guarda isso para você, como Neemias falou, guarda isso no seu coração, não fique espalhando, dizendo, e agora vai começar. Não, não, faça isso. E deixa que Deus faça os resultados. E o mais importante, pregue a palavra da vida. As pessoas vão se converter por ordem tua. Ordem. Jesus falava, para, me segue. Abandona aí o coisa, me segue. Larga a rede, segue. Você vai ter uma palavra de autoridade em nome de Jesus, você vai ser pescador de homens, não mais empresário. Acabou. Esse é o evangelho rápido que vai acontecer nos últimos dias. Só pessoas muito simples é que podem fazer isso. Flavinha, vem cá que nós vamos orar agora por você. Porque Deus está dando... Hoje não, essa semana a Flavinha fez, não importa quantos anos. Feliz 37 sem vergonha. Feliz 37. Flavinha, está aparecendo ela? Não, né? Flavinha foi parte de uma reunião da nossa casa lá em Ipanema. Ela tinha 12 anos. Quando entrou lá, ela só ia, porque a mãe dela ia e obrigava ela. Era um pivete que ninguém dava nada. 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 E ela é fruto... Olha, não dá tempo para falar. O ministério que Deus tem dado a ela, nesses últimos 2 anos, quase ninguém sabe. Ela é uma mulher de oração, ela profetiza, ela me fala coisas que eu choro. Ninguém me faz chorar. Eu sou duro naquela. Mas quando o Espírito Santo fala para ela, eu digo, é louca, essa mulher é louca, Senhor. Como é que ela fala? Como é que me dá uma palavra? Só Deus. É a pessoa mais simples, mais esquisita, mais o que você pode imaginar. Mas é a maior mulher de Deus, que Deus tem usado para abençoar a minha vida, a vida da minha família. Ela sai da casa dela para vir orar. Ela cancela os voos. Não, eu venho aí e vou orar. Ela ora por Bernardo, pelo trabalho do Bernardo, meia hora. Glória a Deus, pelo filho que vai nascer, pelo outro, pelo irmão, pela minha irmã. Lá da casa. Eu digo, Jesus, que coisa é essa? Ela não sabe de nada. E Deus vai usando. Então hoje, eu vou abençoar a vida dela e você também. E olha, é assim, são as coisas loucas do mundo que o Senhor faz. Ela ora por Dudu e Carol, pelo Euler, ela ora mais por você, Euler, do que eu. Porque é um ministério. Amém. É um ministério, vai fazer o quê? Não, olha,
Eu me beneficio da oração. Eu oro a Deus, tudo, mas eu me beneficio. E você precisa ver essa mulher orar. Você começa a chorar. Eu não estou exaltando aqui nada, eu estou dizendo, isso é a mão do bom Deus. Porque eu conheço ela dos 12 anos e da onde ela veio, o produto da vida dela, eu digo, ninguém dá nada. Era impossível, não é verdade? Mas Deus é que faz isso. Então, nisso eu creio. E eu não tenho nenhuma revelação quando eu oro. Às vezes eu venho assim no meu carro, vindo pra cá, falando, Senhor, eu não sei nem quem como falar com o pastor. Eu vou lá na casa dele, o Senhor tá me mandando, ele tá me esperando, o que eu vou falar? Eu digo, eu não abro mão, não é verdade? E eu Ela me vem. sinto responsável, eu chego aqui assim até o último Olha, segundo, eu fico assim, Raquel, não é Senhor, verdade, amor? eu sou aqui como Jeremias usa minha boca, porque é uma grande responsabilidade. É um privilégio, né? Responsabilidade. Deus. Olha, gente, eu poderia contar. E olha, ela não tem uma vida fácil. É muito duro, ninguém Não tem. sabe. Há poucos sabem, os irmãos sabem. Você não tem ideia, mas é assim. loucura. Exato, é assim. Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tudo que eu tenho é dele, as coisas materiais que eu tenho realmente não tem valor. Se eu pudesse, eu daria para os outros. Não Olha, tem. A presença do Senhor é tudo que fica, não é nada mais. Olha, tem muita coisa. E É olha, verdade. talvez as coisas que você tem na sua vida. Não tem valor, não tem. Só a presença Vamos e buscar orar, gente. a É que presença a dele. hora é o nosso inimigo, né? A hora é o nosso inimigo, mas Quarta-feira é aniversário do André também, eu quero pedir para orar por ele. quarta-feira é aniversário do André, sim, eu já comentei isso. E o Mário, ele viria essa noite, eu guardei o seu presente, Mário. Ele está ouvindo, o Mário está ouvindo. Mário, tu regalo está comigo, meu irmão, agora já era. Então, gente, a obra de Deus, ela é muito maravilhosa, mas ela é mais encoberta do que propriamente as coisas que a gente vê com os nossos olhos, que aparentemente são maravilhas. Ela é muito mais coberta e mais profunda. Amém? Não sei se a minha mulher tem alguma coisa para falar. Tem? Claro. Então chega para cá. Então, hoje de manhã, antes de ir Tá bom assim? para o trabalho, eu sempre venho aqui, tá o meu computador, tá minha Ah, eu vi Bíblia. hoje a Bíblia aberta. Eu vi, mas nem E olhei. aí eu ia pegar meu computador e Deus falou assim, não, pega a Bíblia. Porque a gente acaba se viciando, né? Uhum. E aí eu peguei a Bíblia e Deus colocou na minha cabeça. Ezequiel 2. Falei, tá, Deus, então vou lá. E Ezequiel 2, eu continuei a ler, e é 2 e 3. E essa palavra, amor, é para te dar. Mas eu Opa, quero, mais uma. Anota aí, pastor. eu quero dar uma que é no finalzinho, Flávia. E essa é para você, que Deus está mandando um recado para você. Glória a Deus. Dizendo A serva assim, do Senhor te escuta. a mão do Senhor se faz muito forte sobre você. Eu sei que Tá? Então é isso. Esse é o presente que Deus está te dando. Que a mão de Deus, do Senhor, se fez muito forte sobre você. Tá? Então, é isso mesmo. Continue assim mesmo. Você, quando estiver vindo para cá, você fala, Senhor, eu não tenho força nenhuma, mas a tua Você não mão imagina, é forte sobre mim. nem Tá imagina. bom? Vamos orar, gente, então. Você que está nos ouvindo aqui agora, vai receber essa palavra e vai abençoar essa vida, porque ela vai orar por você. Mande o seu e-mail para mim. Mande o seu... Peça. Eu vou compartilhar com ela, ela e Raquel fazemos isso toda semana. E ela transfere voos e viagens para estar aqui, porque é o único dia que a gente tem de manhã que pode. Então, espere, porque o Senhor vai fazer mais do que você possa imaginar. Amém. Ó Pai, Jesus, Tu és a única razão de nós estarmos aqui nessa noite orando, pregando, abençoando. E, Senhor, não existe nada mais precioso do que a Tua obra, a Tua igreja e os Teus filhos. Sim, Jesus. Ó Pai, nós queremos nessa noite colocar esta palavra no espírito, no coração de cada um, ó Pai, Glória ao teu nome. para que
algo novo aconteça daqui para frente. Aleluia. Amém. Que haja um marco nesta noite, as predições que já aconteceram, novas coisas vão acontecer daqui para frente, para cada pessoa que está ouvindo. Mas de maneira especial, ó Deus, eu quero dizer agora, eu quero abençoar a vida da tua serva, humilde serva como ela ora diante de ti, a Flávia. Ó Deus, que a partir de hoje um novo marco na vida dela, na casa dela, nos alvos, enfim, nas coisas que o Senhor colocar na vida dela. Aleluia. Que algo novo aconteça de fato, de verdade. Que ela seja alvo, ó Deus, desta palavra viva. Ó Deus, restaura, sim. Restitui, ó Deus, coisas na alma, no corpo dela que ainda não foram restaurados. E, ó Deus, por alguma razão, o Senhor sabe, mas que nesta noite, algo do céu aconteça neste corpo, nessa alma, neste espírito, ó Deus. Porque a tua igreja está abençoando. Não sou eu, é a tua igreja, ó Pai. Essa igreja que está sendo edificada na verdade. Ó Deus, ensina ela a contar os dias, aproveitar os dias, para que ela tenha um coração sábio como Moisés. Ó Deus, e com certeza muitas pessoas serão alcançadas por causa da vida do ministério e da oração dela. Obrigado, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós Te louvamos, Te agradecemos por estes momentos aqui, ó Pai. Vamos ainda agora ter comunhão no amor, no Espírito Santo, para com os Teus filhos, ó Pai, e com certeza cada um que está nos ouvindo também vai receber isso. Queremos orar também, ó Deus, e profetizar na vida do André, ó Deus, que faz anos agora, esta semana. Senhor, que alguma coisa realmente aconteça, que vai mudar a vida dele, Senhor, como prova do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Ó Deus, Tu já tens mudado a mente dele, que esse é o verdadeiro arrependimento. Desperta no coração dele, da Raquel, da sua filhinha, ó Deus, na casa dele, colocando anjos, Senhor, guardando ele de situações, como eu sei que no passado Tu guardastes a vida dele contra bandidos, contra coisas ruins, Tu salvastes a vida dele, porque ele já era para estar morto, ó Deus. Mas o Senhor salvou a vida dele. Eu falo isso por conhecimento, ó Deus, porque o Teu Espírito mostra. Senhor, Tu guardaste a vida dele para fazer com que algo novo, um ministério aconteça na vida dele. Senão ele já teria sido morto, ó Deus. E eu sei que o Teu Espírito, Ele não mente, Ele mostra. Abençoa com saúde, abençoa o trabalho dele, porque Ele tem abençoado o Teu servo, Senhor, o pastor Eduardo na Nova Zelândia. Senhor, só Tu sabes o que ele tem feito. É verdade. E nós abençoamos ele agora. De todas as maneiras. Ó Pai, não queremos que o Teu Espírito, Senhor, faça a não ser aquilo que Ele já determinou. Amém, Jesus. Glória ao Teu Obrigado nome. também, ó Deus, pela vida do Mário, da Soledade, dos seus filhos que estão nos ouvindo agora, que também completa mais um ano de vida, ó Deus. E, Senhor, Tu sabes que a família dele lá na Argentina, ó Deus, os primos, as pessoas vão ser alvos também a partir de hoje de uma transformação, porque, ó Deus, já tenho conversado com eles. E o Senhor tem algo novo para o Mário, para a sua casa, ó Deus. Um homem quieto, um homem calado, um homem que não se manifesta muito, mas que pelo Teu poder, ó Deus, ele vai expressar a vida e o amor de Cristo. Ó Pai, obrigado porque o Senhor tem libertado ele interiormente. Obrigado porque o Senhor vai completar a obra, como está fazendo na nossa vida também. Enfim, ó Pai, nós Te louvamos por essa noite, por essas vidas. Abençoa o pastor Euler nessa reunião que ele começou, a sua esposa, as suas filhas, a reunião na casa do Dudu, a igreja que se reúne em vários lugares, a igreja que vai se reunir em outros lugares lá no Brasil também, enfim. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo com as suas necessidades pessoais, mas acima de tudo,
Que a tua palavra viva, Senhor, cresça mais e mais Amém. na vida de cada um. Louvado seja É o que eu te peço e te glorifico em nome de Jesus. Glória ao teu nome. Amém. Amém. E amém. Amém. E Glória. amém. Que o Senhor seja glorificado Amém. e que Obrigada. o Senhor seja exaltado por Amém. tudo. Amém? Só Um minuto. beijo a todos. Ah, Só não, um desculpa. Eu Desculpa. só quero compartilhar que tudo isso que eu estou desfrutando hoje na minha vida é um cumprimento que eu só descobri tem algumas semanas atrás, que eu voltei em contato com um primo meu, que ele é pastor, que ele viaja ao Brasil fazendo avivamento, glória a Deus, e que ele falei que eu, da minha vida, da minha comunhão com o Senhor, que a minha irmã foi convertida, teve uma transformação maravilhosa. E ele falou, você sabia que a nossa família, através dos nossos bisavós, tinha uma promessa? Eu, não sabia! Aí ele falou, que eles tinham uma promessa para a nossa família, que nós seríamos pioneiros em abrir igrejas, líderes pastores e líderes espirituais. Então, quer dizer, eu não sabia disso, mas eu já estou desfrutando. A Fernanda Lógico. tem uma intrepidez no espírito que foi dada a ela também, que o Senhor já revelou no ministério. Deus converte e Ele te dá o seu ministério, como a gente já tinha sido revelado isso para nós. Então, você tem que acredite no Senhor, dê uma chance a Ele, não despreze a voz do Senhor Amém. e continue orando e lutando por aqueles, porque eu sei que o Júlio e a Raquel, por muitos anos, eu ia lá na casa deles, eu ia sozinha, eu era adolescente, eu ia pegava um ônibus lá da Barra, ia até lá, Leblon, Ipanema, eu falava os meus problemas, eles oravam comigo, intercediam pela minha vida. Eu sei que por alguns anos, eu não vou entrar em detalhes, que eu sei que Satanás tentou tirar minha vida de várias maneiras, tentou trazer derrota, mas eu quero dizer que o plano de Deus é soberano sobre todas as coisas. Verdade, Flávia. Ninguém sabe disso, mas eu vou compartilhar. Quando eu tinha 18 anos, eu estava em Ipanema e veio um homem com uma faca na minha garganta. E eu lembro que eu estava de vestido, era no meio de noite, assim, de madrugada, que eu estava indo para casa de uma pessoa. E eu estava entrando no portão e eu não vi essa pessoa completamente endemoniada. De repente, o próprio Satanás tentou tirar minha vida. Naquele momento, eu gritei tanto, eu clamei a Jesus. E o homem desapareceu. Foi algo louco, entendeu? E a pessoa tinha um adulto na varandinha de cima e não conseguia me ver porque eu estava embaixo das varandas com o portão fechado. Nunca nem contei isso para meus pais. Se vocês estão ouvindo, desculpa. Mais uma vez não contei uma coisa de mim para vocês. Mas eu sei a mão de Jesus sobre a minha Amém. vida. Quando eu era adolescente, eu tive uma outra situação que era para eu estar num carro, não vou dizer o nome e as pessoas. E quando eu descobri que aí a pessoa falou, vai no carro com essa pessoa, vai nesse tal lugar. Eu falei, então tá bom, não tem problema, a gente se encontra lá. Aí a pessoa sofreu um acidente, o carro caiu dentro de um canalzinho lá e sofreu um acidente, tudo ficou bem depois. Mas eu vejo a mão do Senhor, entendeu? Se você é sensível à voz dele, ele vai te alcançar, ele vai fazer maravilhas na sua vida. Amém. E não despreze, continue intercedendo. Por tantos anos eu intercedia pela vida da minha irmã. E um dia ela... eu quero te comunicar que um dia eu resolvi ir na igreja e teve o apelo, eu levantei a mão e glória a Deus. E naquele momento ela foi batizada no Espírito Santo, tem desfrutado de um total comunhão e uma vida maravilhosa, já foi liberta, foi curada de coisas terríveis. E tudo pela revelação do Espírito Santo, a gente não sabe. E a única coisa, ela falava, você é muito chata, você só fica mandando eu ir para a igreja, você só fica falando coisa de Bíblia, ai, que coisa chata. E a primeira coisa que quando ela se converteu, ela quis me pedir perdão, isso porque ela se caiu dentro de si, que coisa horrível que eu fiz com você. Você era tão boa para mim, você só queria falar a palavra de Deus, você demonstrava amor, você orava por mim. E eu só rejeitava aquilo, né? E hoje, né, louvado seja o Senhor, que a vida dela é totalmente transformada, ela tem uma vida maravilhosa com Jesus
um ano de transformado, mas em 3 meses ela já estava assim, no nosso nível, É verdade. que há anos. Então, Deus tem pressa para operar na vida das pessoas, assim É na verdade. minha, como na tua e dos teus familiares também. Amém. Nossa, pela internet. Senão não sai. Só pra aí, Sai. bem forte. Sai. 1, 2 e... Ei, Dudu e Carol estão vendo. Tá todo mundo Beijo vendo. para todos, eu te amo, gente. Pronto. Isso aí,